Olá pessoal, preparados para mais um encontro da matemática? Então vamos hoje com o termo geral da nossa progressão aritmética, termo geral da PA. Vejam a sequência A1, A2, A3, reticências, AN, reticências. Digamos que esta seja uma progressão aritmética, uma sequência em que existe uma constante denominada razão, em que todos os termos, a partir do primeiro, são conhecidos somando-se uma constante denominada razão ao seu termo antecessor. Muito bem, aquele AN da nossa sequência, nós vamos dizer que é o enésimo termo da nossa PA. Vamos utilizar a definição para desenvolver a fórmula do termo geral. É preciso que conheçamos o primeiro termo e a razão, para que possamos conhecer qualquer outro termo da nossa progressão. Pela definição, o segundo termo, o A2, é igual ao A1 mais a razão. Ainda pela definição, o A3 é o termo anterior mais a razão, A2 mais a razão. Porém, o A2 foi definido como sendo A1 mais razão. Então, nós vamos substituir. No lugar de A2, escrevemos A1 mais a razão e ainda mais a razão. Juntando os termos semelhantes, nós temos que o A3 é A1 mais duas vezes a razão. Ainda pela definição, o A4 é igual ao anterior mais a razão, A3 mais R. Mas o A3 foi definido como A1 mais duas vezes a razão, A1 mais 2R. Então, substituindo o A3 por A1 mais 2R, somamos o R e teremos que o A4 é igual a A1 mais 3 vezes a razão, 3R. E o A5? O A5 será o anterior, A4 mais a razão. Mas o A4 é A1 mais 3 vezes a razão. Então, nós vamos substituir. E o nosso A5 ficará A1 mais 3R mais R. A5 igual a 1 mais 4R. Observem desses quatro termos que foram calculados pela definição, o A2, o A3, o A4 e o A5. Que para calcular o A2, eu peguei o primeiro termo, A1, e somei uma razão. Para calcular o A3, eu peguei o primeiro termo, A1, e somei duas vezes a razão. Para calcular o quarto termo, o A4, eu tomei o A1 e somei a ele 3 vezes a razão. Para calcular o A5, eu peguei o primeiro termo, A1, e somei 4 vezes a razão. Então, vejam que o N, que é o índice do A, A2, A3, A4, A5, ele faz uma correspondência com a constante que multiplica a razão. Vamos tentar colocar esse raciocínio no A20. Quem seria o A20 segundo essa correspondência? O A20 vai ser o primeiro termo, A1, mais 19 vezes a razão. Não era assim? O A2 é uma vez a razão, o A3 é o A1 mais duas vezes a razão, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão, o A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Então, o A20 é A1 mais 19 vezes a razão. Se nós seguirmos essa linha de raciocínio para qualquer termo, nós teremos a fórmula do termo geral. Então, agora vamos generalizar. O AN vai ser sempre igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Viram? No caso anterior, quando o N era 20, então, o A20 era igual a 1 mais 20 menos 1, 19 vezes a razão. Então, sempre que eu quiser encontrar o enésimo termo de uma PA, eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão. A constante que vai estar multiplicando a minha razão é sempre uma unidade a menos do que o N do termo geral, o qual eu quero conhecer. Vamos ver 4 exemplos. Os dois primeiros. Número 1. Pede para calcular o 20º termo de uma PA e ele me dá 4 termos, 26, 31, 36, 41.
Então, se eu tenho 4 termos de uma PA, está dizendo que é uma PA, então eu conheço o A1, que é 26. Não está explícito quem é a razão, mas para calcular a razão, pegamos 2 termos consecutivos e o posterior subtraímos o anterior. Por exemplo, A2 menos A1, que é 31 menos 26, que vai dar 5, que é a nossa razão. Isso vale se eu fizesse 41 menos 36, 36 menos 31. Então, pela fórmula do termo geral, o A20, que é o que nós queremos conhecer, é igual ao primeiro termo mais 19 vezes a razão. Então, o A20 vai ser 26 mais 19 vezes 5. Fazendo os cálculos, o 20º termo da nossa PA vai ser igual a 121. Exemplo 2. Determine os 5 primeiros termos de uma PA cuja razão é 5 e o sexto termo é 28. Então, os dados são R5, A6 e 28. De novo, aplicando a fórmula do termo geral, nós podemos desenvolver o sexto termo. Pela fórmula, A6 é igual a A1 mais 5 vezes a razão. Sabemos que o A6 é igual a 28, então, substituindo na equação, 28 é igual a 1 mais 5 vezes a razão, que é 5. Então, 28 é igual a 1 mais 25. Fazendo os cálculos, vamos conhecer o A1. O A1 é igual a 3. Então, o primeiro termo da nossa PA é 3. Nós queremos conhecer os 5 primeiros termos? Ok, vamos escrever a sequência. O primeiro termo é 3. A razão é 5. Então, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. Fechamos o sexto termo para conferir, né? Ele só pediu os 5 primeiros, mas a gente foi até o sexto termo para conferir se fechava com o dado do exercício. Então, 5 termos pedidos na nossa PA, cuja razão é 5 e o sexto termo é 28, são 3, 8, 13, 18, 23. Terceiro exemplo. Determine x de modo que a sequência dada seja uma PA. Então, vejam que os termos da sequência são expressões que envolvem a incógnita x. De novo, para eu calcular uma razão, eu sempre pego 2 termos consecutivos e faço o posterior menos o anterior. Então, o A2 menos o A1 dá a razão, assim como o A3 menos A2 dá a razão. Então, se A2 menos A1 e A3 menos A2, ambas as diferenças dão a razão, nós podemos igualar essas diferenças. E vamos ter uma equação para resolver. Então, vou escrever A2 é 4x menos 1, menos o A1, que é x mais 5. Isso tem que ser igual ao A3, que é x ao quadrado menos 1, menos o A2, que é 4x menos 1. Então, nós vamos desenvolver, primeiro só vou tirar dos parênteses, vamos juntar os termos semelhantes e vamos obter uma equação de grau 2. Para resolver a incógnita x da equação de grau 2, aplicamos a fórmula de Bhaskara e vamos obter como resultados 2 valores para o x. x1 igual a 6, x2 igual a 1. Então, a solução são os valores reais 1 e 6. Atribuam os valores 1 e 6 para o x, um de cada vez, e vejam qual progressão aritmética formou com cada um dos valores de x. Vocês podem conferir o resultado na apostila. Exemplo número 4. Interpole 8 meios aritméticos entre 2 e 47. Entre 2 e 47 significa que 2 é o primeiro termo e 47 é o último. Como nós vamos colocar 8 meios aritméticos, ou seja, 8 termos entre 2 e 47, nós teremos uma progressão aritmética de 10 termos. O primeiro e o último que foram dados e os 8 que vamos intercalar. O A1 foi dado, é 2, e o A10 foi dado e é 47.
Agora, muito semelhante ao exercício de número 2, nós vamos aplicar a fórmula para calcular o A10. Então, pela fórmula, o A10 é igual a 1 mais 9R, o A10 é 47, então 47 é igual a 2 mais 9R. Calculando, chegamos numa razão igual a 5. Se a razão é 5 e nós temos que inserir, interpolar e inserir, tá? 8 meios aritméticos entre 2 e 47, então 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 5, 27. Depois 32, 37, 42 e por fim o 47, que é o 10º. Isto é interpolar, inserir. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre as propriedades da progressão aritmética e vamos trabalhar mais alguns exemplos. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula!